A gente começa pelo 7 de setembro, que levou milhões de brasileiros às ruas de mais de 300 cidades de todo o país. As principais manifestações foram em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na capital federal, na parte da manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou de um desfile militar. Depois ele tirou a faixa presidencial e discursou num caminhão para uma multidão. Nesse discurso, o Bolsonaro prometeu trazer para as 4 linhas quem estiver fora delas. É obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui a origem das leis que mudam o nosso país. Muito feliz em ter ajudado a chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. O presidente também criticou o Datafolha e elogiou a multidão que se concentrou na esplanada dos ministérios. Aqui não tem a mentirosa Datafolha. Aqui é o nosso Datapovo. Aqui a verdade. Aqui a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. No Rio de Janeiro, o presidente participou de uma motociata e de um ato na praia de Copacabana que foi tomada por uma multidão. Bolsonaro aproveitou para criticar adversários na corrida eleitoral. O que faltava para nós? Faltava acordarmos da letargia, da mentira, das palavras bonitas, mas de muita enganação sobre a sua população. Não sou muito bem educado, falo palavrões, mas não sou ladrão. E quando Bolsonaro falou sobre o Supremo Tribunal Federal, o público vaiou. Fizemos a campanha com João 832 e conhecerei da verdade e a verdade vos libertará. Depois passamos para outra passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento meu povo pereceu. Então dizemos para vocês o conhecimento de como funciona a presidência da República. Hoje vocês sabem também como funciona a Câmara dos Deputados, sabem como funciona o Senado Federal e sabem também como funciona o Supremo Tribunal Federal. As manifestações, como a gente previa, foram enormes, apesar de toda a pressão, de todas as ameaças. Fiquem em casa, vai haver violência. O esquema que foi montado no Distrito Federal, em Brasília, com atiradores de elite, snipers, esquadrão antibomba, todo o contingente das polícias, né, convocado para estar presente, todas as revistas, as barreiras, foi enorme. E, Constantino, começo por você. A gente nós dois somos cariocas, conhecemos bem aí a praia de Copacabana. Essa imagem de Copacabana, né, com a areia da praia tomada, calçadão tomado, a pista sentido Leme, sentido Botafogo tomada, o canteiro central que divide as pistas tomado, a pista sentido ali Arpoador e Ipanema tomada também, e o calçadão junto aos prédios também tomado. Isso a gente vê no Réveillon, né? Então, no Réveillon, 2 milhões e meio, mas agora, daqui a pouco a gente vai falar disso, vem uns cálculos estranhíssimos dizendo que havia muito menos gente. E se contra fatos não há argumentos, contra imagens, como é que a gente briga contra imagem, Constantino? Lacombe, não dá para brigar, né? Como evento político foi o maior da história em Copacabana. É sem precedente. Isso, inclusive, dito pelo meu xará Rodrigo Viga, da Jovem Pan, que cobre há mais de 2 décadas eventos no Rio, né? Eu estive lá, em loco, eu vi pessoalmente uma festa lindíssima, emocionante, que resgata o patriotismo, o senso de patriotismo
do brasileiro, enorme, inegável, né? O chororô da imprensa mostrou bem isso, né? Com gente lamentando, mas tendo que reconhecer que foi gigantesco, né? Extremamente pacífico, extremamente ordeiro, todas as classes, todas as cores, altamente miscigenado. Eu devo ter tirado para lá de mais de 1000 fotos, né? Não consegui andar, e isso mostra o carinho, o reconhecimento do público em relação àqueles, infelizmente, poucos que têm feito jornalismo independente, né? Que não passam pano para esse arbítrio todo do Supremo que o próprio presidente indicava. Agora, o que mais chamou atenção, né, do lado positivo, foi isso. Uma festa lindíssima, patriótica, e que superou todas as expectativas e que foi contra todas as narrativas, né? Violência política, bolsonaristas são perigosos, vamos reforçar a segurança. Um negócio absolutamente tranquilo, ordeiro e bem diferente das manifestações que a esquerda costuma fazer, né? Com muita violência, vermelho, quebra-quebra e vandalismo. Agora, a reação da imprensa foi o ponto negativo. Eles realmente entraram em parafuso. Morreu o jornalismo brasileiro, com raras e honrosas exceções. Nós vimos o quê? Essa negação da realidade, a tentativa de mentir na cara dura, né? Inclusive, eu consigo pelo menos respeitar quem tenta fazer o famoso chute preciso. Foi o caso do Sakamoto e alguns outros, né? 64,6 mil pessoas em Copacabana. Não, Sakamoto, era 64,7, você errou. Né? Então, assim, uma piada de muito mau gosto. Aí veio depois aquela coisa do ilegal, né? Tem um livrinho que até quem gostava de recomendar muito era aquele autor, acho que já falecido, O País dos Petralhas, né? Hoje, me parece, alguém substituiu o corpo dele e está defendendo os Petralhas. Mas o Reinaldo Azevedo gostava muito de falar de O Visconde Partido ao Meio. Um livrinho pequenininho, interessante, acho que Ítalo Calvino. E agora tem que criar o presidente Partido ao Meio, porque existe o Instituto da Reeleição, gostem ou não, existe. O presidente não pode se metamorfosear em outra pessoa. Então ele estava num evento em Brasília com a faixa presidencial, um pouco mais protocolar, tirou a faixa presidencial e ali é o candidato. Agora, parece que não gostaram do fato de o presidente ter sequestrado o 7 de setembro. Não, o presidente Bolsonaro encontrou a bandeira do Brasil jogada no lixo. Ele pegou a bandeira que a esquerda abandonou em troca da vermelha e voltou a balançar essa bandeira, e milhões de brasileiros estão seguindo. Então, não dá para partir ao meio o presidente, e esse chororô de que foi um evento ilegal, campanha, é coisa de derrotado, pega mal, né? É papo de quem quer realmente negar a realidade e tentar calar, né, impedir que o resto da população tenha acesso às imagens lindas desse 7 de setembro. E, claro, a outra tática muito patética foi a de focar naquela fala do imbrochável, ignorando, inclusive, que para a caserna, para os militares, é um termo muito comum, que quer dizer o seguinte: o cara não vai esmorecer, o cara não vai relaxar, o cara não vai cansar. Ele é incansável, ele é imbrochável. Mas, olha, cá entre nós, com todo respeito às senhoras que nos acompanham nesse domingo, o pênis do presidente da República não saiu da cabeça até agora desses jornalistas que estão falando, não, ele já disse numa entrevista da Playboy que ele já teve problemas no passado. Olha, não conseguem mais entender figura de linguagem. É um negócio horroroso o que está acontecendo com a imprensa. O que foi o Jornal Nacional, dando a entender que foi um negócio tétrico ali, a manifestação. Não conseguem mais fazer um mínimo de contato com a realidade. Estão apavorados. Isso mostra o grau de desespero, concomitantemente ao grau de militância desse jornalismo, dessa imprensa, que virou partido de oposição. Repito, nossa mídia morreu com raras e honrosas exceções. Foi isso que nós vimos naquele 7 de setembro. E uma falta de humor total, né? Eu estive com o presidente no Palácio da Alvorada gravando uma entrevista para a Rede TV e ganhei dele de presente, até mandei uma foto para o Constantino, uma medalha bem bonita, uma medalha pesada de metal, né? E de um lado está escrito Clube Bolsonaro. Imorrível, imbrochável e incomível. Ou seja, gente, um pouquinho de humor não faz mal a ninguém. Costa, então, esteve no Rio e Ana esteve aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Ana, o que você viu? Faz um relato para a gente. Lacombe, antes de fazer o relato, eu tenho que agradecer muitíssimo os brasileiros que cruzaram o meu caminho no 7, não apenas no 7 de setembro, mais ainda no 7 de setembro, mas nessas 3 semanas que eu fiquei no Brasil. Constantino sentiu a mesma coisa,
quanto amor, quanta responsabilidade nossa também, né, de representar tantas vozes. E o 7 de setembro na Paulista, eu tentei andar um pouco na Paulista, eu saí do prédio da PAN, dei 10, 15, 20 passos para fora ali do prédio e não consegui andar mais. Uma multidão se formou ao meu redor e foto, e muitas senhoras e cadeirantes e crianças e foto com bebê e família, e as senhorinhas chorando e eu chorando com elas. Olha, Lacombe, foi uma experiência inacreditável, inesquecível. Dentro ali dos meus 24, quase 25 anos de carreira esportiva, conhecendo o mundo, pódio, hino nacional, multidão, eu nunca vivi nada. Eu não corro o risco de ser exagerada, mas eu nunca vivi nada parecido com o que eu vivi nesse 7 de setembro, aí na Avenida Paulista, em São Paulo, depois também no 8 de setembro, as pessoas ali no prédio da PAN, muitas fotos, foram quase 2 horas só de foto, eu não consegui andar. Então, assim, eu tenho que deixar o meu muito obrigada e dizer que é uma honra profunda representar tantas pessoas agora no jornalismo, no debate, trazendo o outro lado. E engraçado que na sexta-feira eu dei uma entrevista para o Rica Perrone lá no Cara Tapa, ainda vai ao ar essa semana, e ele me perguntou sobre a minha carreira no jornalismo como comentarista, se eu tinha desenhado, planejado. Falei, não, Rica, eu não planejei nada, eu simplesmente fui falando, dando a minha opinião como cidadã, e as pessoas, de alguma certa forma, elas acompanhavam e fazia sentido o que eu dizia. E aí ele me perguntou, mas por que você acha que a sua análise era um pouco diferente da velha imprensa? E a resposta, Lacombe, é muito simples. Eu simplesmente comecei a falar, nenhuma análise super, ultra planejada. Eu comecei a falar o que os meus olhos estavam vendo. Eu não fiz nada demais. Eu comecei a relatar o que os meus olhos estavam vendo. E é isso que o brasileiro está fazendo, fez no 7 de janeiro e está fazendo com o presidente Bolsonaro. Eles estão acompanhando o que os olhos de todos nós estão vendo e não o que a velha imprensa quer que nós acreditemos, empurrar as suas narrativas, empurrar as suas retóricas. Acabou o monopólio da informação, eles não têm mais o monopólio da informação e isso é um grande pesadelo para eles. A grande maioria hoje na imprensa, dos últimos jornalistas aí sérios, é um pesadelo eles verem essas imagens, o povo na rua, os girassóis pelo Brasil, né? Coisa mais linda, todos esses vídeos, as fotos, negros, brancos, héteros, homossexuais, idosos, velhos e crianças. E isso é um pesadelo, porque o presidente naquele discurso ali, ele disse uma expressão que parece que pode até se perder no discurso dele, mas que eu acho que é o ponto de tudo que está acontecendo. Ele disse, conhecimento também liberta. E esse é o problema e o nojo e o ódio da grande imprensa em relação ao povo brasileiro. O conhecimento libertou o povo brasileiro, independência intelectual no 7 de setembro. Augusto, como é que a gente define, então, jornalistas, os políticos de oposição a gente até entende, né? Mas jornalistas, né, que conseguem enxergar nessas imagens todas que a gente mostrou, em tudo que a gente viu no 7 de setembro, apenas golpistas e preconceituosos na multidão? Ficou mais difícil, né, depois das manifestações, mas eles conseguem. Eles não conseguem seguir duas frases que balizam aí o que é o jornalismo honesto, né? Ver as coisas como as coisas são, contar o caso como o caso foi. Só isso. Só isso. Isso aí é o jornalismo ético, você conta a verdade. Agora, a análise, ela tem que se basear em fatos. Por exemplo, o ministro Barroso
disse que o 7 de setembro, as manifestações serviriam para que fossem recenseados aí os fascistas do Brasil. Termômetro do fascismo. Aí você vê, nós comentaremos no decorrer do programa, você vê crianças nos ombros da mãe, de mãos dadas com o pai. Ou o Brasil fundou a infância fascista, né, que não existiu nem no tempo do Mussolini na Itália, nada parecido, ou então eles estão enganados. Vocês leram algum pedido de desculpas do Barroso? Não. Depois da manifestação viria o golpe. O que mais aliás, um golpe surreal, né? Porque o Bolsonaro daria o golpe para ocupar o cargo que ele já ocupa, pelo voto direto, por vontade da população. Agora, segundo os ministros do Supremo, a isso se seguiria o golpe, porque haveria ações violentas, né, quebra-quebra. Não houve nada. Não houve nada. Ao contrário do que houve com um comício, não sei quando foi, mas não faz tanto tempo, do PT, em que o Suplicy vai ao microfone para perguntar se alguém achou a carteira dele, né, que estava com os cartões de crédito, roubaram. Houve um caso na Paulista de alguém que perdeu a carteira. Na Paulista devolveram a carteira, alguém achou, e como faz um homem honesto, uma mulher honesta, ele vai e devolve. Então, enquanto o Suplicy se queixava do roubo, né, lá devolviam. Foi tudo pelo avesso. Quem leu os jornais não entendeu nada. E mais uma coisa espantosa, não houve nenhum organizador das manifestações, elas foram espontâneas, as pessoas foram às ruas, porque iam comemorar os 200 anos da independência, pedindo que a palavra de ordem mais ouvida em todas as manifestações foi liberdade. Liberdade e apelos aí para que a Constituição seja respeitada. E mais, né, o que se reafirmou é que todo o poder emana do povo e seu nome será exercido diretamente ou por representantes eleitos. Não foram eleitos os ministros do Supremo. E o povo que detém o poder fala o que quer. Pode ficar bravo, sim, com os ministros do Supremo, porque não dá para prender o povo. Não dá. E eu só queria dar um depoimento. A maior manifestação que eu vi, que eu tinha visto antes deste 7 de setembro, foi o comício das diretas já na Candelária, em 84, no começo de 84. Não dá para medir porque não se realizou na Candelária a mesma manifestação, mas eu achei que foram maiores que aquela. Eu constatei as manifestações no Rio, em Brasília e em São Paulo. Então, foram demonstrações de força de uma candidatura, né, que obriga a dar explicações aí o pessoal das lojinhas de porcentagens, né, tem que explicar como é que isso desapareceu qualquer vinculação entre a realidade e as pesquisas. E depois vamos falar do que pode fazer o PT em resposta a isso. A única resposta possível e convincente é uma manifestação maior. E essa não virá. Lacombe, posso só... Eu tava de olho aqui no nosso chat. Muitos corações verde e amarelo. E alguém falou assim, Ana, você falou 7 de janeiro, eu acho que é 7 de setembro, claro, mas eu falei 7 de janeiro porque eu estava pensando no 6 de janeiro, porque houve uma tentativa por parte da velha imprensa, por parte de ministros do STF, para que o nosso 7 de setembro se transformasse no novo 6 de janeiro brasileiro. Vai ter violência, vão invadir, vão quebrar, vai ter gente morta.
E o brasileiro deu de ombros e falou, não, não vai ter 6 de janeiro aqui não, aqui é 7 de setembro, e não teve uma lata de lixo revirada, não teve uma vidraça quebrada, não teve cinegrafista agredido e infelizmente morto, foi uma manifestação pacífica, ordeira, em prol desse atual governo, sim, mas principalmente por amor ao Brasil. Um amor que eu sempre dou esse depoimento, eu sempre sonhei que nós tivéssemos esse amor que os americanos têm desde sempre, e hoje nós temos esse amor. Então, não é que o presidente Bolsonaro tenha sequestrado o 7 de setembro, a bandeira do Brasil ou o verde e amarelo. O povo sequestrou o presidente Bolsonaro porque ele é o único que está defendendo isso. Nossas cores, nossa bandeira e principalmente a nossa liberdade. E teve gente que achou um escândalo o presidente ter dito que traria para as 4 linhas, para dentro da lei, quem está fora das 4 linhas. Meu Deus, que escândalo, um presidente dizendo que a lei será cumprida. É algo inacreditável.